Olá, meninos do sétimo ano. Hoje nós vamos trabalhar com geometria. Nós vamos estudar retas, semi-retas e segmento de reta. Iniciando pela reta, nós temos aqui uma reta que ela é representada por esta reta com setas para os dois lados que indica, que vai até o infinito dos dois lados, tá certo? E uma reta nada mais é do que infinitos pontos para ambos os lados. Nós podemos destacar dois pontos aqui, ó, ponto A e ponto B. Além de ser representado desta forma reta, ela também pode ser representada da seguinte maneira: AB, como a reta passa pelos pontos A e B, certo? Ela pode ser representada dessa forma, com setinha para os dois lados. E a representação de uma reta também pode ser por qualquer letra minúscula do nosso alfabeto, certo? Pode ser a letra R, pode ser a letra S, T, A, B, C, qualquer letra minúscula representa uma reta. Já os pontos são representados por letras maiúsculas. E uma reta é formada por infinitos pontos. Ela cresce para ambos os lados até o infinito, certo? Essa é a definição de reta. Agora, semi-retas. O que seriam semi-retas? Nós temos aqui a reta R, certo? E o ponto O divide esta reta R em duas semi-retas. Partindo do O, passando por B até o infinito, que é uma semi-reta, certo? Que é representada desta forma também. Partindo da origem, passando pelo ponto B até o infinito. E é representado desta forma também, certo? Graficamente, da seguinte forma: O, B e a setinha apontando até o infinito. Tá certo? Passando por B da origem, do ponto origem, passando por B até o infinito. Também, da mesma forma, a reta R foi dividida em duas semi-retas. Nós temos também a semi-reta que vai da origem, passando por A até o infinito. Que você destacando ela da reta, fica desse jeito. Certo? E utilizando as letras, você vai da origem, passando por A até o infinito. Observe que enquanto na reta, lá na representação alfabética, você tinha setinha para os dois lados, nas semi-retas você tem a setinha apenas para um, onde a semi-reta inicia na origem, passando por um determinado ponto até o infinito. No caso, a semi-reta OA, tá certo? Vai até o infinito, e a semi-reta OB, que também vai até o infinito. Enquanto lá a representação da reta seria, por exemplo, AB e a setinha aparecendo para os dois lados. Na semi-reta, a setinha acima do OB é apontando apenas para um lado, assim também como a semi-reta OA também é a setinha apontando apenas para um lado, porque tem uma origem, certo? Esse é o conceito de semi-reta. Continuando com os segmentos de reta, o que seria um segmento de reta? Uma parte da reta, certo? Você destacando uma parte da reta entre dois pontos, você destaca um segmento de reta, tá certo? Lembre-se que pontos são representados por letras maiúsculas e as retas por letras minúsculas. Um segmento de reta nada mais é do que um pedaço da reta, um destaque da reta. Você também poderia ter, em vez de ser CD, poderia ser AB, poderia ser M, O,
desde que isso represente um segmento de reta. O que é um segmento de reta? O nome já diz, segmento é uma parte, um pedaço, é uma pequena porção da reta e está limitado entre dois pontos. A esse trecho limitado entre dois pontos chama-se segmento de reta, certo? E a representação nesse caso seria MO e apenas um tracinho sem nada para lá, certo? Ou então também nessa forma. O segmento seria representado assim. Tudo bem? Pode vir assim ou simplesmente um tracinho. Enquanto, se for uma reta, certo? Se for uma reta, se representar, se estivesse passando por dois pontos aqui representados, A, B, por exemplo, ela seria representada desta forma. AB e a setinha para os dois lados sobre o AB, certo? No caso aqui do segmento, não tem o destaque de infinito, né? É apenas uma parte da reta. Já na semi-reta, ele é infinito para um dos lados, certo? Existe o ponto origem e é infinita para um dos lados. E na reta, ela é infinita para os dois lados. Por isso tem a setinha apontando, que simboliza essa questão do infinito, certo? Para um lado e outro. Mais uma vez, segmento de reta representado desse jeito, pegando os pontos, as letras que representam os pontos e com um tracinho simples em cima. Semi-reta, a letra que representa a semi-reta, passando pelo ponto A, ponto origem, passando pelo ponto A até o infinito, com a setinha apontando para um dos lados. E quando for reta, você pega os dois pontos pelo qual a reta está passando e setinha para os dois lados. Ou também, no caso da reta, ou também pode ser representado por uma letra minúscula. Só o R, ou só o S, ou só o A, ou só o B, qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. Lembre-se que pontos são representados por letras maiúsculas e retas são representadas por letras minúsculas. Tudo bem? Dando continuidade, vamos ver posições relativas entre as retas. Retas paralelas. Quando é que duas retas são consideradas paralelas? Quando as duas retas não têm nenhum ponto em comum entre elas. Então disse que elas são retas paralelas, tá certo? Lembre-se que as setinhas representam a ideia de infinito, tá certo? Para os dois lados. Então essas duas retas que não existem pontos semelhantes entre si são chamadas retas paralelas e são representadas dessa forma. Elas vão caminhando paralelamente, elas crescem paralelamente ao lado da outra, tá certo? Essa é a definição de retas paralelas. Outra definição são as retas concorrentes. Quando é que duas retas são concorrentes? Quando elas existem um ponto em comum entre as duas, certo? Elas passam uma pela outra em um determinado ponto. Quando acontece isso, são chamadas retas concorrentes, tá bem? Existe um tipo particular de retas concorrentes, que é quando as retas ao se cruzarem formam ângulos de 90 graus. Neste caso, as retas são chamadas perpendiculares, certo? Quando duas retas concorrentes formam ângulo de 90 graus, quando duas retas concorrentes formam ângulo de 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares. Perpendiculares, certo? Então é um tipo específico de retas concorrentes. Para ser concorrente, o que é que tem que acontecer?
em algum determinado ponto elas têm que se cruzarem, né? Existe um ponto em comum entre as duas. E um tipo particular são as retas perpendiculares, formando ângulos de 90 graus, tá certo? Bom, era só isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero poder contribuir aí com um pouco de aprendizagem para todos vocês. Um bom trabalho, bons estudos e até a próxima aula.